Olá! Entrando no terceiro ano da pandemia, com cancelamento de carnaval novamente, a volta ao trabalho que não houve, a explosão de casos da Omicron que a gente não esperava, a gente achava que a pandemia já tinha acabado e que a vida já voltava ao normal. Só que não. Algumas pessoas se acostumaram tanto a ficar isoladas em casa que até desenvolveram fobia social, não querem se encontrar, estão com medo. Como é que anda, então, a saúde mental do brasileiro? O equilíbrio também entre trabalho, home office, ambiente familiar? O convidado que a gente tem hoje aqui é uma referência no Brasil, Christian Dunker, psicanalista e professor titular de psicologia da USP. Oi, Christian, um grande prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer e uma honra, Mona. Muito legal, estamos nesse momento pré-carnavalesco juntos. Pois é, né? Aliás, vamos começar até por essa pergunta, Christian. A ideia aqui é a gente conversar sobre os impactos da pandemia na saúde mental, o desafio do retorno ao convívio social e também os distúrbios emocionais como o burnout, o papel de novas tecnologias no mundo digital e na psicanálise, né? O Christian se debruça muito em cima desses temas. Mas, como a gente está nesse período aqui, Christian, a pergunta que eu faço é: carnaval faz falta? Faz falta, ainda que a gente diga assim, é a volta dos que não foram. O carnaval, para alguns historiadores, na forma como a gente o conhece, teria sido inventado justamente em 1919, ou seja, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. Essa ideia de desopilar, de fazer uma coisa assim que tem que ver com a bagunça, com o embaralhamento de papéis. Isso também foi impulsionado por um momento de reinvenção da alegria e do prazer lá em 1919. Se esperava que esse ano a gente tivesse algo análogo, algo parecido. A Omicron veio e de fato, isso é muito difícil para a nossa subjetividade, né? Quer dizer, a gente aguenta bem o sacrifício desde que a gente não tivesse esperado algo muito outro, né? Nossa expectativa de que a pandemia tivesse acabado neste carnaval era muito alta, então a contrariedade também é bastante grande. Isso acho que vai amargar, né? Vai azedar muitas vidas que estão nesse momento, né, de reinício, estão na expectativa adiada de que uma hora recomeça. E tem essa questão que no Brasil a gente sempre diz aqui que o ano só começa depois do carnaval. Parece assim que o ano letivo, o ano de trabalho para valer, né, tem essa brincadeira, mas que no fundo é a verdade. E a partir do momento que você não tem essa demarcação tão séria, tão bem definida, fica uma confusão na cabeça das pessoas, não fica? Fica, Mona, e é muito legal você marcar isso, né, de como a nossa vida ela é organizada por datas simbólicas, né? É o Natal, o aniversário de um, às vezes o aniversário de falecimento de outro. A gente regula o nosso ritmo e o nosso fôlego a partir dessas datas, né? Quer dizer, estou cansado, mas eu me convenço de que posso dar um pouquinho a mais porque está chegando o fim de semana, ou porque está chegando um feriado, ou porque está chegando o carnaval. A ideia de que isso está sendo alterado, né, por uma força, vamos chamar, da natureza, que é o vírus, ela, de fato, deixa a gente um pouco desorientado. Aliás, como ficamos ao longo da pandemia, né? Quer dizer, perdendo um pouco o sentimento de tempo. Né? Puxa, mas já passou um ano, já passaram 2 anos. Quando a estimulação ela se reduz, o nosso sentimento de passagem do tempo se altera também. É muito legal você falar isso, porque assim, eu tenho essa nítida impressão que realmente a vida ela é marcada por rituais, por datas, e essa passagem do tempo, como o tempo, ao mesmo tempo, acelerou e se dilatou, que a tecnologia fez, e a gente vai falar disso mais para frente aqui nessa conversa. Mas
Vendo esse janeiro e agora esse fevereiro também muito atípicos, com muita chuva, o Brasil sempre foi um país de muito sol, né? De muita música, de muita alegria, e de repente começou um ano já diferente esse ano também, o que nos faz pensar, bom, não, o ano já começou sim, mas começou de uma forma inesperada e ruim, né? Como é que está a cabeça dos brasileiros? É aí que eu aproveito para chegar na pergunta principal dessa conversa. Como anda a saúde mental dos brasileiros, não só nesse momento, mas tendo em mente que o ano começou dessa forma? Eu estava sugerindo que a gente passou por uma grande decepção, não só porque tivemos a preservação de medidas protetivas, aumento de casos de Covid, inclusive casos letais, mas porque isso acontece naquele momento em que nós já tínhamos assim esperado o final. Né? Porque isso é uma violação muito forte de expectativas e que gera mais uma volta nesse caminho de incertezas, nessa travessia pelo deserto que foram esses 2 anos. Tá? Então, a ideia de começo de ano, uma nova era, um novo carnaval, agora vai, e daí vem agora vem, né? Isso acho que está produzindo, não sei se você tem essa impressão, um acréscimo na intolerância das pessoas, na irritabilidade das pessoas, na agressividade que a gente tem assim acompanhado aqui e ali no nosso observatório, que é o consultório, mas também nas escolas, mas também nas ruas. Há um sentido de contrariedade, né, e de reatividade nas pessoas que me parece compatível com essa violação de expectativas, né? Se tivesse que fazer um resumo aqui, aproveitando toda a sua experiência profissional, Christian, do impacto da pandemia nas pessoas, como é que você contaria essa história? Olha, é uma história que é arborizada, né? Ela tem desde o caso do sujeito que melhorou muito a sua condição psíquica, por exemplo, aquele deprimido que precisava lutar para sair de casa, se vestir, tomar banho, e ela encontrou uma espécie de pacificação, porque não estava mais exposto àquele choque diário, aquela luta para cada um dos movimentos, ele melhorou. O outro, que vinha numa relação assim mais nutritiva com os outros, a gente teve aumento aí de pelo menos 70% na curva de depressão, 80% em relação à ansiedade, também a dependências. Houve isso não é privilégio brasileiro, né? Houve uma piora da situação de saúde mental, inclusive um aumento da percepção desse problema, em parte porque já não estávamos no melhor caminho possível, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras, em parte porque a pandemia ela exigiu um conjunto continuado de sacrifícios subjetivos, né, de limitações, de autolimitações, né, que incidiram diferencialmente para crianças, que, por exemplo, foram privadas de momentos de socialização básico, para pessoas da terceira idade, como eu escutei várias dizendo, olha, eu tenho 82 anos, um ano para mim é algo diferente de para você que tem 30. Tá? Ou para pessoas que estavam em momentos decisivos de um casamento, de casa ou separa, e que às vezes foram precipitados em situações de vida, às vezes presos no mesmo domicílio, crianças renovando sua interação com pais. Então a gente teve de tudo. E eu acho que a gente teve também 3 momentos distintos. Um primeiro momento de surpresa e reacomodação de cotidiano, né? Um segundo momento de cansaço extremo, né? De o tempo não passa, de estabilização, né, do mundo das telas,
E um terceiro momento que foi marcado pela indeterminação, né? Então, agora, pode vacina, não pode vacina, quantas vacinas, a vacina sim ou essa não, isso bagunça muito a nossa capacidade de fazer um sacrifício em nome de algo, né? Aí a nossa condição política também foi desfavorável para a nossa condição psíquica, né? Uma condução assim meio desordenada, ela certamente prejudicou a gente nessa passagem aí já tão difícil por si só. Como, então, cuidar da saúde mental nesse momento de tanta incerteza, Christian? Bom, a procura por psicoterapias aumentou 40%. Os planos de saúde acusam crescimento de 600%. Né? Demandas de escuta, acompanhamento, trabalho psicoterápico, as medicações também, bom, 42% a mais de venda de medicação psicotrópica, né? O que a gente pode dizer? As soluções elas são mais ou menos individuais, mas é absolutamente urgente que a gente desenvolva uma cultura do cuidado consigo, tá? Uma cultura da detecção de experiências de sofrimento, reconhecimento de como e onde isso está entrando na sua vida. É mais pelo trabalho, é mais por essa relação tóxica com essa pessoa, é mais pelos meus ideais, é mais pelos meus fantasmas e demônios internos. Veja, a gente passou 40 anos com um discurso ascendente de que devemos cuidar da saúde, fazer exercícios, alimentar-se bem, fazer academia. Durante esses 40 anos, quem falou em cuidar de si? Né? Cuidar de onde é que você está sofrendo? Como é que você está cuidando, por exemplo, dos seus prazeres? Né? É aquela brutalização de sexta-feira à noite, ou você consegue distender o teu arco de satisfação? Mas nunca pensei que eu podia. Pois é, isso é cuidar de si. Tá? Cuidar de si é basicamente se escutar. Né? Mas eu estou ficando doente, uma depois da outra. Será que isso não quer dizer alguma coisa? Cuidar de si é escutar-se na relação com os outros e levar as nossas relações como assim os nossos tesouros. Tá? No final, é aquilo que mais importa para nós, né? Sejam elas quais forem. Né? Bom, muitas pessoas consideram isso assim, a gente vai levando. O que sobrar, daí eu cuido de mim. O que sobrar, daí vem um casal. O tempo que sobrar, eu faço alguma coisa para mim. Ler, teatro, criatividade, pintura. Não, isso aí eu faço no resto. Né? Essa atitude consagrada hoje. Né? E a maior parte das pessoas encontra formas de cuidar de si muito, muito precárias. Tá? Isso tem que ver com desigualdade social, tem que ver com presença de recursos, sim, mas isso tem que ver com cultura também. É muito legal o que você está falando, né? As pessoas têm necessidades diferentes também. Não tem uma receita igual para cada um. É interessante você se questionar e prestar atenção no que está te fazendo falta e o que você precisa nesse momento, o que você não está tendo, do que você se privou esse tempo todo, né? Eu tenho visto, assim, principalmente logo depois de que voltou aquela volta que não houve, de vamos nos encontrar de novo, dezembro e tal, eu tentei contato com vários amigos que eles não querem se encontrar, eles querem se proteger, eles preferem ficar em casa, seja porque tem pais mais velhos, ou seja porque ainda tem muito medo. E aí eu estava ouvindo uma psicóloga falando que muita gente desenvolveu uma fobia social, não sabe nem como perdeu aquele traquejo social. Você sente isso? Aí a gente tem duas situações parecidas, mas diferentes. Né? A primeira é essa da pessoa que interiorizou tão bem que lá fora é perigoso, que lá fora tem o vírus, que lá fora eu posso encontrar alguém que está contaminado, que isso assim se encaixou na sua neurose de base. Né?
de tal maneira que agora não é que eu não quero, eu não consigo mais sair. Né? E daí a pessoa diz, não, na verdade é porque eu gosto de ficar em casa mesmo. Não, o que está acontecendo ali é um efeito de interiorização do outro perigoso. Não confundir isso com o medo de ter desaprendido a amar e namorar. Né? The fear of missing dates. Que é assim, eu estou tanto tempo sem ver pessoas, sem ter um contato mais íntimo, mais próprio, que eu começo a me defender da minha própria inabilidade, né? Ou da minha inabilidade suposta. Será que eu sei andar de bicicleta? Eu acho que eu não sei andar de bicicleta. Eu acho que eu vou cair se eu for. É melhor eu não ir. E daí não vai, daí não anda, e não recupera, né, aquela satisfação que um dia tinha nas relações com o outro. Né? Ou seja, por dois caminhos distintos, a gente está enfrentando, sim, uma resistência, né, já descrita no século XIX, né, como a síndrome da cabana. Os lenhadores que iam para o Canadá, os lenhadores americanos, ficavam na cabana 6 meses, gelo, neve lá fora, e quando se abria a primavera, e eles não conseguiam sair. Mas eu não sei o que acontece, é uma espécie de força invisível que me impede de sair. Né? É um efeito, é uma espécie de sequela desse sacrifício tão prolongado e, do fundo, de uma certa cultura do medo que a gente precisou evocar, que a gente precisou criar entre nós. Foi importante. Só que agora, como é que faz para reverter? Agora, como é que faz para inverter isso? Né? Isso, e essa questão do burnout, a gente tem ouvido falar muito disso, um termo que pouca gente conhecia, né? Você fala bastante. O que me faz pensar que será que a pandemia também acentuou isso, que já existia, porque as pessoas trabalhavam demais, e aí tinham a síndrome do burnout. Então, queria que você descrevesse o que é a síndrome do burnout, como é que a pessoa pode perceber que ela eventualmente está com essa síndrome, e, enfim, sua análise em cima disso. Ela é uma angústia, ela é uma depressão, ela é um pânico, ela é tudo isso junto, enfim, e saber também como é que as empresas lidam com isso nos dias de hoje. Então, vamos começar lembrando que o burnout é um transtorno ocupacional, foi assim definido. Ou seja, a gente tem uma hipótese etiológica, ele tem que ver com a maneira como você trabalha. Tá? Mais ou menos como, há 10, 15 anos a gente discutia a LER, lesão por esforço repetitivo. Tem que ver com o universo do teclado. Você fica usando daquele jeito, você faz uma tenossinovite. Tá? Bom, o burnout, ele já estava, vamos dizer assim, numa condição de alerta amarelo antes da pandemia. Tá? E a gente atribui isso a modificações mais ou menos datáveis na nossa forma de trabalhar. Né? Ou seja, a gente remete isso aos anos 70, aos anos 80, quando nos processos de gerenciamento, em RHs, na maneira de entender a produção globalizada, deslocalizada, se descobriu que a gente poderia aumentar o nível de sofrimento das pessoas no trabalho, porque isso reverteria em maior engajamento, maior produtividade. Por exemplo, eu dou para você fazer mais trabalho do que você consegue fazer, mais pautas do que alguém consegue fazer. Você vai não só fazer aquelas que você conseguiria, você vai tirar um pouco a mais de si e vai se sentir culpada porque não fez o ideal. Então, surgiu aí há 40 anos essa cultura da avaliação permanente, das métricas e resultados, do valor agregado de cada pessoa e depois as táticas de pôr um departamento concorrendo contra o outro, de estimular, por exemplo, ódio dentro da empresa. Porque se você compete de um grupo com o outro, quem ganha? A empresa, porque cada grupo começa a produzir mais, a aumentar a jornada de trabalho, a avançar no fim de semana, a se engajar subjetivamente mais e mais no trabalho. Né? É o que a gente chama de big brotherização do trabalho. O medo, né, de perder o trabalho,
sua empregabilidade. Isso tudo, você pode dizer, num outro campo, são os trabalhos precarizados, são as pejotizações, todo um conjunto de incertezas que foi vindo para o mundo do trabalho. A uberização. Você falou. A uberização do trabalho eu já tinha ouvido, mas Big Brotherização eu não tinha ouvido, não. O que é isso? É o trabalho em uma estrutura de Big Brother, né? Ou seja, naquela reunião você tem que mostrar que você tem valor, que você é necessário. Você não tem que dizer alguma coisa, senão você vai ser excluído, paredão. Não. É aquela história de não basta realizar direito. Você tem que mostrar e comunicar. You must show your flag. Exatamente. Assim, exatamente. Olha aqui, é isso. Isso cria o quê? Uma poluição na reunião. Isso cria um monte de pessoas lutando, né, para se expor e, no fundo, lutando por quê? Para sobreviver. Né? Onde é que a gente pode buscar a origem disso? Vamos ler lá o Jack Welch, da General Electric, dizendo: eu vou demitir 10% das pessoas, independente do balanço da empresa. Por quê? Porque a demissão é profilática. A demissão tira as pessoas da sua zona de conforto. A demissão instaura o quê? Uma situação de medo permanente. Vamos dizer, 10 anos, 20 anos, 30 anos desse processo, o que você criou? Né? Pessoas que estão assim sendo moídas por sucessivos manejos de extração de sofrimento para produção de desempenho e que terminam naquela pessoa que assim ela produz uma dissociação radical, né, entre o que ela está sentindo e o que ela está fazendo. Ela se identifica, né, com o personagem, com a função, e para fazer isso ela tem que se deixar um pouco de lado. Tá? Resultado, ela chega em casa e ela só consegue pensar uma coisa, e não pensar em nada. Ela liga a televisão, ela abre uma cerveja e ela diz: eu preciso de vazio. Por quê? Porque o trabalho me consome de uma forma diferente de como ele me consumia antes. Resultado, dali a pouco você vai ter formações psicossomáticas repetitivas. Você tem rinites, tenossinovites, inflamações, resfriados. Mas o que está acontecendo? Um sinal de burnout. Você vai ter reações emocionais inesperadas. Choro, de repente. Ou então, irritabilidade, agressividade, explosão de cólera que você não sabe mais de onde aquilo veio. Ou você vai ter uma depressão. Por quê? Porque faz parte desse processo, né, a ideia de que tudo o que acontece na sua carreira é responsabilidade única, exclusiva, sua. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, de quem é a culpa? Sua. O que faz um depressivo? É alguém que tem que levar uma vida, ao mesmo tempo, de produção, de engajamento e de autoobservação. Exigências excessivas sobre si, métricas constantes. Então, nesse mesmo período em que a gente já teve 40 anos de aplicação científica do sofrimento para a extração de mais desempenho, a curva de depressão se fez acompanhar. Hoje, a depressão, a segunda causa de afastamento no trabalho, vai ser a primeira em menos de 5 anos. Por quê? Porque as pessoas, diante desse sistema, se sentem numa vida que é uma vida zumbi, é uma vida de dissociação de afetos, é uma vida em que eu não consigo compartilhar minha experiência com os outros que estão ali comigo, e aí eu vou, por exemplo, né, me produzindo, vamos dizer assim, uma aceleração dos sintomas que eu já tinha. Se eu já era deprimido, eu vou ficar mais deprimido. Se eu já era ansioso, eu vou ficando mais ansioso. Até que você, caracterizando então o burnout como queima, né? Quer dizer, um momento em que você só consegue pensar em parar, você só consegue pensar em sair dali, você começa a questionar a sua escolha profissional, se era isso que você gosta, se era isso que você quer para a sua vida, e essa pergunta não sai da sua cabeça. Bom, por quê? Porque esse jeito de trabalhar matou o seu desejo, matou aquilo que te levou para aquela atividade. Sei lá, você gosta de estudar, virou professor. Daí chega na escola,
teu coordenador enche o teu horário de trabalho, você não tem um segundo para café, para descompressão, e daqui a pouco você está odiando dar aulas, como está odiando atender numa UTI, como está odiando trabalhar num serviço essencial, para citar as carreiras, né, onde o burnout é mais frequente, aquelas que exigem atenção direta pessoal ao outro, né? Mas também marketing e jornalismo, minha cara. Ser repórter. Eu acho que eu já tive muitas vezes burnout sem saber naquela época que eu tinha. Quando você está na televisão, você trabalha 15 horas por dia. As pessoas só veem o glamour. Você está lá, linda, na tela, mas assim, uma matéria acima da outra, quando foi exatamente isso que você falou. Uma hora que você fala assim, não quero estar aqui. Não, eu mim. E tem uma coisa muito grave o jornalismo, que é assim, você não está trabalhando, mas você está à espera. Você pode ser chamada, ou você pode ter um plantão. A qualquer momento a tua vida pode mudar. Então você não consegue planejar direito. Férias, fim de semana, feriado. Isso corrompe tua relação com família, com as pessoas que você gosta. E esse é o outro elemento típico do burnout, né? A pessoa entra numa espécie de solidão que ela não percebe que ela está sozinha, né? É ela e seu trabalho mental, né? Isso, mas a impressão que eu tenho é que na pandemia as empresas começaram a prestar mais atenção a essas doenças mentais todas, né? Até porque muita gente teve dificuldade de ficar em casa, trabalhando em ambientes que tinham filhos, interagindo, esposa, enfim, se já é difícil ter foco no trabalho quando você está com a equipe, imagina com várias reuniões online, por Zoom, a digitalização da vida e mais os problemas de casa que se acumularam. Então, eu ia te perguntar como é que você sente que as empresas estão lidando com essas questões todas da depressão, da angústia, da ansiedade, do burnout, de muitas separações que aconteceram na pandemia, né? Sim. Olha, a gente nota que há uma consciência social ascendente. Nós estamos hoje aqui falando sobre isso no teu programa, que alcança o mundo corporativo de forma capilar, porque esse, de fato, é um ponto que começa a ficar claro que isso não pode perdurar indefinidamente. Tá? Quer dizer, a gente vai produzindo desastres na vida das pessoas, e as pessoas, as que têm melhor formação, as que têm melhores condições, elas começam a evitar determinadas profissões, determinadas áreas, determinadas carreiras, né? E isso se torna, então, um ciclo vicioso, em que você só vai conseguindo atrair os desesperados, aquelas que estão, vamos dizer assim, já tomados por uma certa, vamos dizer assim, big brotherização, né? Muitas empresas estão adotando brigadas de saúde mental, práticas de escuta, cartilhas de, olha, tem coisas que a gente sabe que vai dar ruim. Microgestão, isso é criminoso. É criminoso. Devia ser abolido porque microgestão é qualquer gesto que você faz, você anota numa tabela informando o que você fez e aquilo custou tantas horas e você aponta para o próximo gesto, ou seja, o teu cotidiano ele vai sendo privado do seu tempo, do seu estilo, da tua prática decisional. Você sente que você não decide mais, né? Agora eu quero tomar café e depois eu vou fazer a pauta. Não, primeiro a pauta e depois o café. Mas eu vou entregar o café. Não, a gente tem aqui um plano em que se você fizer dessa ordem, você rende mais. Só que isso destrói esse sentimento de que eu estou controlando minha vida. Eu estou fazendo pequenas escolhas, né? Outro elemento que ficou claro que assim tem que acabar, porque gera efeitos deletérios em termos de saúde mental, é racismo dentro das corporações, machismo dentro das corporações, assédio moral, assédio sexual. Isso, tipo assim,
cada um desses multiplica por 5 a tua chance de ter uma sequência de eventos desagradáveis em termos de saúde mental. Né? Não, isso é uma questão social, não, isso não é só uma questão social, isso destrói a tua capacidade de se vincular com as pessoas do teu trabalho. E, infelizmente, há formas de gestão e de liderança que são baseadas em abuso. Né? Os subordinados não vão denunciar, não vão criticar, mas é um abuso continuado. Cristian, a gente está vivendo um mundo em que cada vez a tecnologia faz parte das nossas vidas, né? A gente vive com isso aqui, a gente está falando por StreamYard, por internet, e o novo ambiente digital, do qual se fala muito aí, que vem aí com outras possibilidades muito mais sensoriais, é o metaverso. Sim. E eu sei que você gosta muito de tecnologia, você fala de tecnologia nos seus canais. Queria te ouvir o que a gente já teve uma live muito interessante aqui com o Walter Longo, né, falando sobre o metaverso, das experiências, o que está acontecendo, o que poderá ser, o que poderá vir. Mas como é que você vê esse ambiente novo digital, com essas possibilidades tão maiores de realidade aumentada, sensorial, assim, a pessoa pode se alienar mais, pode ser mais interessante. Como é que você vê como psicanalista esse mundo? Bom, em tese, isso é fascinante, né? Porque é um pouco o efeito que hoje a gente já verifica de participação das pessoas na esfera pública com mediação digital. Olha o que aconteceu no Brasil, quantas pessoas, para o mal ou para o bem, participando de conversas sobre política, por exemplo. Né? Mas eu recuaria um pouco para interpretar certos eventos críticos na série tecnológica que levou à propositura da metaverso. Né? Por exemplo, o Google Glass. Google Glass era uma tecnologia em que você compra um óculos e o óculos ele responde a movimentações musculares e produzia imagens e funcionava como um embrião, vamos dizer assim, do metaverso. Por que não aconteceu? Né? Há algo que parece ser tocado quando a gente entra no metaverso, que diz respeito ao nível de interação real com o outro. Né? E o nível como naquele filme Matrix, né? Você tem a entrada e a saída. Você vai para a Matrix e sai da Matrix. Esse movimento, ele parece ser muito importante para a nossa subjetividade. Tanto que a gente fica pegando e largando. Aquele cara que está permanentemente, você diz, aqui eu já tenho um problema de uma outra natureza. O metaverso, às vezes, na realização empírica que a gente consegue dar forma, imaginar, ele sugere que é uma Matrix meio sem volta, que o processo de saída vai ser meio complicado. Um pouco como já existem os videogames que você coloca, né, uma espécie de um binóculo, é muito interessante a experiência, cortar o cabelo, você sente que está numa cinesia, né, uma sinestesia, que é uma experiência corporal diferente, mas vamos pensar de novo, né, nessa série histórica, são jogos que não pegaram, né? Tem gente que gosta, tem aquela comunidade, mas eles não fizeram o sucesso que se esperava deles. Por quê? Hipótese. A entrada e a saída é complicada. Né? Você não veste e desveste, tira e põe muito fácil. Né? Então, eu acho que isso é um desafio que provavelmente vai criar certos nichos de comportamento, onde aí sim, nesse clube, a gente vai, todo mundo entra, a gente se encontra, tem uma festa, uma interação, mas eu acho que a pretensão do Zuckerberg é mais do que isso, e não sei se vai dar certo. Por exemplo, universo de trabalho em metaverso. Né? Estou muito curioso para ver se vai funcionar mesmo e como.
né? Agora, do ponto de vista de comportamento, a gente sabe, né, que a tecnologia veio para o bem e para o mal. Isso. Hoje mesmo a gente vê pais aí com problemas de limites com os filhos, né? E como nós mesmos, né, como não sermos reféns, né, de tempo todo, deixa eu ver aqui que foi colocado nessa rede, deixa eu interagir aqui, responder para o Duque, que me falou aqui alguma coisa, comentou meu post, tá? Quer dizer, as pessoas todas estão muito ligadas, tanto é que se diz que hoje em dia, às vezes, você vê cenas num restaurante de 4 pessoas jantando e almoçando, e as 4 estão olhando para o seu celular. Então, do ponto de vista comportamental e emocional, quais são os riscos desse avanço de tecnologia, dessa digitalização absurda que a gente está vivendo? Pode ser assim, uma avaliação muito pontual no momento, mas um dos efeitos do trabalho em tela e da nossa experiência saturada com telas é que acho que a gente já está menos encantado com isso, né? Menos fascinado com isso, né? As telas elas estão passando por um processo que já era esperado, elas se banalizaram, né? Então, tudo que você faz na tela é igual, mais ou menos, a fora, só que é mais barato, né? Então, uma aula na tela e uma aula ao vivo, qual que vale mais? Qual que você está disposto a pagar mais? Ainda tem uma concorrência meio desleal, a não ser para trabalhos e serviços, vamos dizer assim, de massa, né? A presença do celular enquanto um atravessador, um bloqueador de relações sociais, ela é um grande problema. A gente tem assim técnicas e campanhas do tipo não permita o celular nem deixar ele em cima, assim, numa reunião. Tem pesquisas que mostram que isso vai perturbar a tua atenção, só porque o bicho está ali, né? Guarda. Na hora de comer, péssimo, guarda. Como babá eletrônica, a gente viu alguns carrinhos de bebê já vinham de fábrica para você acoplar o celular. Pesquisas francesas mostrando que isso atrapalha o desenvolvimento visomotor, antes de 3 anos, evitar. Mas olha só, são restrições que agora a gente está se dando conta. Segunda volta do parafuso. A gente, como toda tecnologia, como todo limite, a gente ultrapassa para poder assim voltar e dizer: bom, agora esse negócio é meio banal, faz parte da paisagem. Na medida do possível, eu vou dar uma fugida disso e eu vou limitar certas práticas, né? Isso vale também para uso de rede digital, né? Para bullying digital, para anonimato, perfil falso, fake news e todo o resto. O Yuval Harari disse, né, que a gente ainda não sabe qual é o impacto nessa nova geração que cresceu com os seus smartphones e iPads, né, na vida deles, né, e na nossa mesmo. Eu estou lembrando aqui de um filho de um arquiteto. Ele estava me comentando que o filho dele não podia ver uma superfície plana, que ele fazia assim, uma mesa, qualquer coisa, porque ele achava que tudo eram telas, que as telas, ele estava tão acostumado à vida de telas, e eu tenho filhos de amigos que também não saem dos jogos. Esse impor limites não é fácil, nem para as crianças e nem para os adultos, né, Cristiano? E geralmente, a hora que chega nesse ponto da conversa é que você já deixou passar lá atrás, né? Você já deixou o videogame educar, você já deixou o videogame tomar conta, você não falou sobre videogame, você não entende nada da cultura de Assassin's Creed, nada, ele está num outro mundo e você acha que aquilo é um intruso que levou embora seu filho. Não, você não acompanhou a cultura que veio junto com isso e tornou cada parte desse universo digital parte da sua conversa, né? Um degrau que se formou entre adultos e crianças meio inédito, né? Um pouco assim, isso também é novo para nós, né? E eu diria assim, há uma expectativa de que existe um primeiro efeito genérico da relação com telas e com as redes sociais e com o ambiente digital, que é um efeito que afeta o nosso narcisismo.
que é mais ou menos o seguinte: na tela, no mundo digital, a sua presença por si só vale. Estou aqui, uhul, valeu. Fez um clique, deu uma curtida, disse que está aqui. Ou seja, todo o ambiente ele é feito para dizer assim, a sua presença é muito importante e ela é, já por si, valor agregado. Né? Ou seja, isso produz uma espécie assim, de inflacionamento do valor da sua presença. Você sai das telas e vai para o emprego. Você sai da tela e vai para uma sala de aula, onde a tua presença se você não fizer alguma coisa realmente importante, é nix. Não, você só está aí, você não tem valor agregado nenhum só por estar aí. E isso gera muito sentimento de inadaptação, de fraqueza, de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque o mundo não tá dizendo que eu sou super importante. Não está, você é só mais um. Mas o efeito desse tipo de mensagem, né, onipresente na relação digital, ainda a gente não está muito prevenido para isso. Né? Essa questão narcísica que você colocou mesmo, realmente, né, das pessoas precisarem de likes e dessa vida de que todo mundo agora almeja ser um influencer como um grande negócio. Uhum. Um grande negócio. Mas veja a queixa dos pais. Mona, a queixa dos pais nem sempre é que eles estão jogando muito ou muito o celular. Você começa a escutar e ele diz assim, meu filho nunca está presente. Mesmo se eu tiro o celular, não vai ter celular hoje. Ele está, mas ele está zumbi. Ele está fora, ele está em outro lugar. Ele está dizendo assim, olha, minha alma, né, está fora de mim. E isso que as pessoas estão reclamando muito na vida amorosa, na vida de família, que a presença, né, e aí não precisa ser presença empírica, a presença assim de eu estou presente nessa situação com você, que você diz é importante, o que eu falo também, a gente está juntos, e isso se perdeu enquanto valor, né? Valor social, enquanto prática, né? Tá certo. A presença, né? Você está ali de fato, né? Você está inconsciente, né? Falta. Uhum. Bom, a gente está realmente partindo para o final. Christian, queria que a gente finalizasse com uma mensagem sua. Você é um cara bem conectado com várias redes, em YouTube, Twitter, se comunica bastante com Instagram, com blog, e a gente falou um pouquinho de tudo, e sobretudo de tecnologia e de redes sociais que podem ser tóxicas. Uhum. Queria ver se você quer deixar uma mensagem e também, talvez, dar suas páginas de perfis, né, onde você tem muito conteúdo aí de todos esses temas que a gente abordou e muito mais. O que eu me meti nessa a partir dos meus filhos, né, que queriam descobrir como fica rico, e como o dinheiro está na internet, então vamos montar um canal. Como é que faz um canal? Chama o tio aí, famosinho, e você fala umas coisas. Até hoje, é um canal, chama Falando Nisso, né, Christian Dunker, e até hoje é um canal de perguntas e respostas sobre psicanálise, filosofia, cinema, teoria da cultura. Eu posso dizer assim que foi um jeito de falar com os meus alunos, de estar presente nesse universo, mas na minha experiência eu gostaria que isso também pudesse ser de outros. Foi uma maneira de eu estar com meu filho. Otherwise, ele estaria num vídeo, ou etc., né, numa modalidade qualquer de ausência. Né? Qual que é a mensagem? Faça coisas digitais com quem você gosta. Né? Sexo, tá bom, vai lá. Brincadeira, vai lá também, tá valendo. Trabalho, pode ser. Mas faça coisas, né, em primeira pessoa, com dedicação, com vinculação, usando o mundo digital como um grande mediador que ele é. Ou seja, você montou uma startup aí com a segunda geração. Não se empobreça. Não se empobreça com a linguagem digital, achando que
que ela vai falar por você que aquele esquema de relação tá dado e é aquilo que tem que acontecer, porque isso te vai ser proposto, né? Me diga como você usa as redes e eu vou dizer quem você é. Uhum. Muito legal. Christian, muito obrigada por participar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Adorei, mano. Foi um prazer mesmo receber você aqui no Febraban News, conversa inspiradora, né? Certamente vai ajudar muita gente que nos escutou e que está nos escutando, conectados ou não. Eu agradeço também a você, internauta, pela sua companhia, em mais essa entrevista do Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima.